tivemos que vir para cá hoje, então, estreando a live de 2023. Se eu não me engano, é a primeira que eu faço esse ano, então vamos aqui, trazendo para cá. Não consegui gravar a aula, não consegui entrar no Google Meet, deu problema no Google Meet, então vamos vir para cá, né, meninas? Bem-vinda, Daisy, bem-vinda, Jaque. Vamos falar hoje sobre leis sistêmicas, vamos falar sobre como a gente pode vivenciar o processo de transformação através da nossa postura, através da nossa mudança de postura, como que a gente muda a nossa postura interna e como que isso reflete na nossa vida externa. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então, e vai ser uma aula bastante importante, vai ser uma aula bastante forte. Nós teremos aqui exercícios para que você perceba o teu campo, como que você está nesse momento da tua vida e o que você pode aí fazer para mudar essa realidade que você se encontra agora. Então, se você gosta de encontrar respostas que estão além daquilo que se apresenta, esse é o momento agora da gente chegar bem pertinho e bem juntinho e poder aprender mais, né? Bem-vinda, Cris! Bem-vinda, Thaís! Então, hoje a gente vai falar sobre as leis sistêmicas. E eu vou gostar muito que você compartilhe essa live aí para mais pessoas que precisam entender o porquê que a vida delas não estão de acordo com aquilo que ela gostaria que tivesse, com aquilo que ela, assim, sabe, quando tem algo ali que tá difícil, sabe, quando tem algo ali que tá, aquela pessoa não entende por que aquela parte da vida dela não tá boa. Será que essa pessoa, ela tá na postura correta da vida? Será que essa pessoa está, por exemplo, vivenciando crenças, está presa ainda em padrões ancestrais? Será que essa pessoa pode estar, de repente, copiando inconscientemente ou conscientemente o comportamento do pai, o comportamento da mãe? O que será que essa pessoa está passando nesse momento e que, de repente, aqui ela vai encontrar a resposta que ela precisa, né? Então, minhas queridas, vocês podem ficar bastante à vontade para fazer todas as perguntas que vocês sentirem no teu coração, tá bem? Todas mesmo. Você pode usar a caixinha de pergunta aqui embaixo e você pode também perguntar aqui nos comentários, tá bem? Eu gosto bastante dessa interação, gosto bastante quando vocês conversam comigo, tá? A gente já não consegue ver o rostinho de vocês, então quando vocês dão aí o tchauzinho, o ar da graça, colocam um coraçãozinho e compartilham, o Instagram também entende que é um conteúdo relevante e espalha isso daí para todo mundo. E em falar sobre espalhar para todo mundo, oi Lu, bem-vinda, bem-vinda Cristina! Sobre falar em espalhar para todo mundo, eu não sei se vocês viram o último Reels que eu postei aqui para vocês, de um moço, era um rapaz, né, que ele tava com medo de descer a escada rolante. E várias pessoas passaram por ele ali, e aí chegou um casal com 2 filhinhos, um no carrinho e o outro maiorzinho, né? E o pai ali dessas crianças se tocou, né? Nossa, olha, você tá com medo de descer? Vem cá que eu te ajudo. Ele subiu de novo a escada rolante, pegou a mão desse rapaz e foi descendo. O menininho mais velho ali, que já sabia andar, ele foi também, né? E ele disse assim, não precisa ter medo, eu sou o Batman, né? Tentando ajudar ele ali também. Eu achei lindo, gente. Cheguei a me emocionar. Falei assim, meu Deus, que coisa mais linda, se cada um de nós tivesse isso dentro do coração, né, gente? Eu tenho certeza que quem tá aqui tem, mas ali fora, quando a gente escuta os noticiários, quando a gente vê essas guerras absurdas que estão acontecendo, aí eu fiquei me perguntando, Deus, cadê o amor, né? Cadê o amor? É algo tão simples, mas é tão relevante para quem tá ali precisando de apoio, para quem tá ali precisando de ajuda. E a gente aprende isso lá na nossa infância, né? Quando a gente tem bons exemplos. Então ali, esse menininho com certeza tem um grande exemplo de um pai que está ali fazendo algo de bom, não só por ele e pela família, mas também pela humanidade, pelas pessoas que ele encontra ali. É alguém que tem a visão alerta de que tem algo fora dele também acontecendo, não é aquela pessoa que está olhando apenas para o próprio umbigo. E eu acho que o ego, gente, é o nosso maior defensor, mas também é o nosso maior desafio, o ego humano, né? Porque é a partir do ego humano que todas essas guerras e todas essas tribulações vão passando aí. Então fica aqui essa reflexão, quem não assistiu o meu Reels ali, assiste e toma um pouquinho daquela compaixão, para que mais pra frente, de repente, alguém que esteja ali precisando do seu apoio, você também pode estender essa mão e poder fazer com que a pessoa atravesse aquele desafio, né? Todos nós estamos aqui para nos dar as mãos e fazer aí algo de bom. Eu sempre digo, principalmente por nós mesmos, primeiramente, né, para que a gente possa estar nutrida, para que daí sim a gente possa espalhar essa compaixão
e esse amor para as outras pessoas. E isso pode ser através de um chocolate, de um bom dia, pode ser através de uma mensagem para alguém que precisa, pode ser através de um presentinho, pode ser através apenas de um cuidado, mas isso com certeza faz toda a diferença na vida de quem está ali precisando de auxílio. E às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas qualquer um pode fazer isso, né? Mas veja quantas pessoas passaram por aquele rapaz e ninguém se tocou, se tocou, não conseguiu, não desenvolveu a habilidade de ajudar, não desenvolveu a habilidade social de se preocupar com os outros. E isso é uma habilidade mesmo, né? É uma das habilidades aí que o ser humano, muitos têm, mas muitos ainda não conseguiram sair do seu próprio umbigo, do seu próprio ego e olhar para as outras pessoas. Então, gente linda do meu coração, eu tô aqui de coração também, porque eu sei que, como esse conhecimento ele mudou muito a minha vida, Juzi, Yasmin, querida, bem-vindas. Como esse conhecimento ele mudou muito a minha vida, mas muito mesmo, né? Eu sempre gosto de me usar aqui como cobaia para que vocês possam compreender como eu consegui sair de um patamar doentio, vitimista, salvador, para ir para um patamar onde eu estou consciente dos meus padrões que me fazem mal e assim, aos pouquinhos, eu consigo migrar para onde eu desejo ir. Então, o meu maior desafio sempre foi a minha relação com a minha mãe. O meu maior desafio, né? Foi a minha relação com a minha mãe. E ali, quando eu encontrei as constelações familiares e eu me deparei cara a cara, frente a frente com o representante da minha mãe, gente, foi a virada de chave, porque eu percebi que a minha mãe, ela apenas estava repetindo o padrão da minha avó, que também repetia o padrão da minha bisavó, e algo atrás da minha bisavó, que possivelmente foi uma história bastante difícil, aconteceu ali, que desencadeou todo esse padrão de abandono familiar, de abandono dos filhos. E aqui eu coloco uma grande aspas de abandono, porque conforme a gente vai trabalhando dentro das constelações e entendendo, a gente compreende que, na verdade, esse abandono ele foi apenas uma repetição de padrão. E não foi porque elas quiseram, porque elas foram maldosas. Na verdade, gente, elas estavam indisponíveis. Por isso que eu trago aqui a importância da gente sim ver a teoria da constelação, mas a constelação, gente, ela é uma ferramenta vivencial. Quando a gente vivencia a constelação, é que dá aquela virada de chave. Então, claro que adianta estudar teoria, óbvio que adianta estudar teoria, óbvio que adianta escutar a Bárbara falando aqui, com certeza adianta. Mas se você não passa por um processo vivencial dentro da constelação familiar, seja ela individual, seja ela em grupo, você não vai conseguir entender a nível de coração e a nível de alma o que a constelação traz para você. E aí, eu comecei essa live falando a respeito de amor, né, meninas? Bem-vinda, Andressa, bem-vinda, Ana. Eu falei a respeito de amor. E quando eu consegui virar essa chave de entender que não foi porque a minha mãe era maldosa, que não foi porque a minha mãe ou a minha avó eram pessoas sem coração que elas fizeram o que elas fizeram. Na verdade, elas estavam realmente indisponíveis. E quando eu falo indisponíveis, gente querida, eu tô querendo dizer o quê? Veja bem, aqui, ó, existe um ser, tá bem? Pode ter sido teu pai, pode ter sido a tua mãe, pode ter sido a tua avó. E aqui, gente, existiu algo que aconteceu no passado desse ser aqui, tá bem? Algo que aconteceu no passado. Olha onde que tá a indisponibilidade, que eu vou explicar para vocês aqui. A indisponibilidade se encontra aqui, ó. Então, é assim, inconscientemente, tá bem? Inconscientemente, esse ser aqui, ele está olhando para as questões do passado. E aí, o que que acontece? Esse ser aqui, na vida real, na vida que se apresenta, na vida de hoje, ele encontra um parceiro, uma parceira, tá? Um parceiro, uma parceira. Que na maioria das vezes, por ele estar indisponível, esse daqui também está. Mas não vamos chegar nessa profundidade hoje aqui, tá? Aí, esse casal tem filhos, tá? Esse casal tem filhos. E esse filho aqui, então, ele vai se deparar com diversas dinâmicas desse relacionamento aqui. E se aqui aconteceu algo grave, a chance desse ser copiar esse algo grave inconscientemente, fazer igual, repetir padrões, é muito, muito grande. Então, vamos colocar aqui o padrão de deixar os filhos, né? Para seguir a vida, deixar os filhos. Então,
é muito fácil que esse ser aqui, ele se ausente e deixe os filhos com um dos parceiros, tá? Então, essa dinâmica aqui pode ser a dinâmica da mãe que ficou indisponível e saiu fora da relação, ou do pai que estava indisponível e saiu fora da relação. Seja através de traição, seja através de doença, seja através de uma morte, tá bem? Isso daqui acontece porque esse ser está vinculado com algo do passado. E aí, o que acontece? Aqui a gente chama de lealdade. Depois eu vou explicar as leis sistêmicas para entrar dentro desse contexto. E aí, esse serzinho aqui, obviamente, ele vai ficar muito, muito triste, porque afinal de contas ele perdeu, né? Perdeu, entre aspas, um dos pais, e ele vai tomar partido de alguém dessa família. Vamos supor que ele tome partido aqui, sei lá, do pai, né? Então, ele vai tomar partido do pai e vai excluir essa história aqui por dor, né? Vai excluir. E como que ele exclui? Ele exclui por dor, ele exclui por julgamento, e ele começa, então, a ver a dor e sofrimento do pai, né? E acaba, então, se tornando, né, muito leal aqui também às histórias do pai. Aqui ocorreu uma exclusão. Mais pra frente, quando esse filho cresce, se ele não se ressignifica com essa história, se ele não cura, né, como a gente costuma dizer, se ele não cura essa história, a tendência dele fazer ou completamente diferente do que fizeram com ele é muito grande, mas em alguma questão ali, gente, vai acontecer uma lealdade, né? Ou ele vai encontrar uma pessoa que faça a mesma coisa que a mãe dele fez com ele, por exemplo, né? Então, é um ser que pode estar aberta a receber um parceiro que vai fazer a mesma coisa que a mãe fez ou que o pai fez. Tá dando para entender, gente? Faça um joinha aí para mim. Tá dando para entender? Então, o que acontece? Olha só. Todos, de alguma forma, vão ficar olhando para o mesmo lugar, né? Repetindo aí padrões, tá? Até que chegue um abençoado na família, que pode ser você, que pode ser... Bom, quem tá aqui é um abençoado na família, né? Quem tá aqui é o abençoado da família. A gente às vezes diz que é a ovelha negra da família, já tem gente dizendo que é a ovelha cósmica da família, a ovelha iluminada da família, que vai dizer assim, pelo amor de Deus, vamos parar com essa bagunça aí, né? Por favor, vamos romper esse padrão aqui, por gentileza, obrigada, e chega dessa bagunça. E como que a gente faz esse chega dessa bagunça? A gente pega e ressignifica isso daqui. Como, Bárbara? Vivenciando de coração, olhando para essa história aqui, observando a humanidade desse ser, seja teu pai, seja tua mãe, entendendo que houve algo muito grave aqui atrás, que inconscientemente ele ficou travado nisso. Você dá um lugar para isso no teu coração de verdade, você olha e fala assim, agora eu vejo, agora eu compreendo, agora eu compreendo. E você não teve culpa, e tá tudo bem. Eu tomo isso no meu coração, mas eu deixo com você aquilo que é seu, esse peso todo, essa bagagem toda, porque você é grande e eu sou pequena. Aí entra uma lei muito importante, que é a lei da ordem, da hierarquia, tá? Então aqui entra uma lei, a lei da exclusão, que a gente já falou, que é a lei, quando você exclui algo, você tende a copiar esse algo, esse padrão, seja da mãe, seja do pai, da avó. A hierarquia, né, porque você consegue devolver os padrões doentios quando você se coloca como pequena, porque você veio depois da sua ancestralidade, e aqui não é humilhação, é só uma questão de hierarquia mesmo. Poxa, quem veio antes, está carregando muito mais coisa, muito mais peso do que eu tô carregando. Então, eu vou olhar para tudo isso com bastante respeito. Eu vou olhar para tudo isso com respeito e gratidão, e agora eu me sinto livre. Para quê? Para curar a minha criança interior, que sim, ela foi machucada, sim, ela foi ferida. A gente não está dizendo excluir aqui sentimento, mágoa, né, dor, nada disso. Pelo contrário, a gente precisa olhar realmente para as feridas dessa criança, a gente precisa olhar, acolher, e é um acolhimento, gente, que eu vou falar para vocês, para a vida toda, tá? Volte e meia, a nossa criancinha aqui, a nossa menininha, nosso menininho, ele tá ali chorando, querendo atenção. E geralmente isso acontece quando a gente está emaranhado ali nas nossas questões, né? Porque, vamos pensar aqui com a gente, se a gente está preso em algum trauma, é a criança que vai liderar a nossa vida, tá? Então, quando a criança que lidera a nossa vida, o que vai acontecer? A criança, ela não sabe lidar com finanças, ela não sabe lidar com dinheiro,
ela pode ser aquela criança que é gastona demais, ela pode ser aquela criança que tem medo gigantesco de ficar sem recurso, então ela aprende, né, não consegue usufruir do prazer da vida. Ela pode estar com aquela criança interna super, super, super magoada e ofendida, daí ela se ofende com todo mundo que está ao redor dela. Ou ela pode estar com aquela criança ferida, que ela quer reconhecimento das pessoas, do chefe, dos pais, dos irmãos. Ou aquela criança que está ali dentro querendo carinho, querendo atenção. Ela pode ser aquela criança que está ali, meu Deus do céu, olhem para mim, me reconheçam, eu tô aqui, né? E aí, então, você vai colocando camadas e camadas e camadas de algo que não é você verdadeiramente, sabe? Então, gente, para que a gente possa compreender bem legal essa aula de hoje, aqui eu já trouxe alguns exemplos práticos, mas a gente vai falar aqui, então, da primeira lei sistêmica, né? Para que vocês compreendam, lembrando, tá? Lembrando verdadeiramente que a constelação familiar é vivencial. Aqui a gente está trazendo a teoria e uns exemplos práticos para você, tá bom? Mas a cura, ela realmente acontece, tá? Quando você entra dentro desse processo, tá? Então é um processo que você mergulha mesmo, tá? Você mergulha dentro das tuas emoções, dentro da tua história, e ali você consegue tirar camadas e camadas e camadas de peso de ti, para que daí sim a tua vida volte a fluir. É rápido, gente? Não, ó, já tô nesse processo aí, já faz uns, deixa eu ver, vai fazer aniversário de quase 10 anos já, e tem coisas que eu tô começando agora, né? Começando a me desvencilhar agora. E tem constelação que a gente faz que em uma semana a gente dá conta de resolver. Tem constelação que ela demora mais tempo, porque tem todo um processo para acontecer. A nossa alma, ela não é tão rápida como as notícias que correm aí no nosso dia a dia, tá bem? Então, gente linda, vamos falar aqui da lei do pertencimento hoje, tá? Vocês têm alguma pergunta até agora? Está fazendo sentido? Contem aí pra mim. Quero saber, quero saber. Me perguntem, vamos lá, pessoal. Quero saber. Vamos perguntar. Então, beleza. Quando vocês perguntam aí? Oi, Cida, querida, bem-vinda. Que bom, Yasmin, que fez sentido. Então, era pra gente estar lá no Google Meet hoje, gente. A gente veio pra cá pro Instagram, porque não deu certo aqui o meu Meet, né? Mas é bom assim que daí fica gravado e quem não pôde entrar vai poder assistir depois. Olha lá, então. Então, quem pertence ao sistema familiar? Quem pertence ao sistema familiar? Pertence você. Você pertence ao sistema familiar. Os seus pais pertencem ao sistema familiar. Os seus avós pertencem ao sistema familiar. Os seus bisavós e os seus triavós e os seus tetravós e assim sucessivamente, tá bem? Quem mais, Bárbara, que pertence ao meu sistema familiar? Aqui, gente, é algo que é bastante polêmico, mas a gente vê que às vezes tem lealdades, tem uma lealdade muito doida, meninas. Deixa eu contar pra vocês, é muito doida essa lealdade aqui. Olha só, deixa eu pegar aqui um outro bonequinho. As constelações que eu já fiz, já atendi meninas, mulheres, né, com problemas de relacionamentos, que não conseguiam de jeito nenhum encontrar um parceiro que ficasse com ela, tá? E aí a gente foi perceber, por exemplo, que o pai, né, dessa mulher que veio constelar, ele já teve um relacionamento anterior e na maioria das vezes o que acontece? Esse pai acaba deixando essa primeira parceira, vamos dizer assim, tá? Ele acaba deixando essa primeira parceira para se casar, né, com a sua segunda parceira e olha só o que acontece. Gente, isso aqui é muito doido. E é um dos casos que a gente vê com bastante frequência quando a mulher não consegue encontrar um parceiro. E aí, ok, nasce então um fruto desse relacionamento, tá? Nasce um fruto desse relacionamento. E veja, gente, se não fosse por esse rompimento do pai e dessa primeira parceira, essa criança aqui, ela não existiria, certo? Inconscientemente, esta criancinha aqui olha com muito amor e com muita gratidão para a primeira parceira do papai e também com muita pena da parceira do papai, mesmo que ela não saiba o que está acontecendo, tá?
Que bom que tá fazendo sentido, gente. Mesmo que ela não saiba o que tá acontecendo, mesmo que ela nem saiba quem foi essa pessoa, ela nem saiba da história, tá? E aí, gente, essa criança aqui, ela cresce, tá? E ela vai tentar encontrar relacionamentos duradouros, e os relacionamentos vão chegar na vida dela e não vão ficar. Vão fazer o quê? A mesma coisa que o papai fez com a primeira parceira. Qual que é a cura aqui dessa relação? Olhar para essa primeira parceira do papai, dar um lugar para ela no coração, dizer que sente muito, mas ela não tem culpa dessa treta, tá bem? Ninguém tem culpa de nada, né? Porque senão ela vai carregar essa culpa e essa dor, né? Que muitas vezes é uma dor. Vamos supor ali, já existem histórias que a primeira parceira do pai foi abandonada no altar. Imagina o trauma dessa pessoa, né? Então vem uma dor muito grande, uma raiva muito grande, que às vezes até é manifestada inconscientemente por esse pai aqui. E aí ela fica com raiva do masculino também. E aí como é que alguém vai chegar para ela? Não chega. Conhecem alguém assim, gente? Conhecem uma história parecida com essa? É bastante comum isso acontecer. E aí na constelação a pessoa não consegue encontrar um namorado, um marido, porque está conectada aqui com a primeira parceira do pai. E aí então tem que curar, né? Tem que devolver esse fardo, digamos assim, para essa primeira parceira, entendendo que, ó, então primeiro inclui, primeira lei, pertencimento, né? Você faz parte, ok? E aí a gente entra com a segunda lei aqui, tá? Que a segunda lei é a hierarquia, tá? Então, a hierarquia, você faz o quê? Eu sou pequena diante dessa situação. Eu não tenho culpa, eu vim depois. Eu sou menor que vocês. Essa história é de vocês. Vocês dão conta. E devolve para eles todos, né? Para seguir livre o caminho. Porque já pensou ficar emaranhado? Às vezes a gente tá aqui emaranhado com coisa do pai e da mãe. Ainda mais ficar emaranhado aqui com as questões da primeira parceira é muita coisa, né, gente? Muita coisa, pelo amor de Deus. Então, esse aqui é um exemplo, tá? Bem comum de acontecer, sobre indisponibilidade de relacionamento, tá? E aí, então, é como eu disse pra vocês, é um processo que você vai fazendo vivencialmente, conectando. Então, muitas vezes há choro, sente o choro da primeira parceira, né? E essa primeira parceira aqui, então, ela tem um lugar no sistema, porém, você, né, fica com as tuas coisas, tá? Então, ela também pertence. Um outro caso de pertencimento é o aborto, né? Seja um aborto induzido ou seja um aborto natural. Houve fecundação, a constelação já, na prática, já avaliou e já presenciou em várias e várias práticas e várias dinâmicas que, sim, existe vida, né? Então, vários de nós aqui é gemelar e não sabe. Vários de nós aqui, a mamãe teve um aborto e não se deu conta. Ou, às vezes, teve um aborto induzido mesmo pelas circunstâncias da vida, né? E muitas vezes está ali, então, emaranhado com esse irmão que não veio, com esse irmão que não veio, tá? Isso também é uma dinâmica bastante importante de inclusão para se sentir autorizada a viver, gente. Porque o que acontece se você está vinculada com alguém que não veio para esse mundo, tá? O que acontece se você está vinculada com alguém que não está vivo aqui? Você inconscientemente vai querer olhar para onde? Para a morte. Não vai conseguir concretizar teus processos, teus projetos, não vai conseguir concretizar os teus sonhos aqui, não vai conseguir concretizar. Tem gente que não consegue finalizar a faculdade, tem gente que não consegue tirar as coisas do papel, tem gente que se sabota ao extremo por causa de vínculos com pessoas que não estão mais presentes, tá? Então, é uma dinâmica bastante importante. Eu mesma estava vinculada aí com N mortos aí. E tô me trabalhando para ir deixando, tá? Porque assim, gente, é muito triste. E às vezes você mesma pode ter sofrido um aborto e não sabe. Gente, e aí como é que você vai olhar pro teu projeto, pro teu futuro, se você tá com uma dor gigantesca na tua alma, olhando pro teu filho que não veio? E às vezes esse filho que não veio, você nem sabe que ele não veio, aqui, no mundo real. Mas a tua alma sabe, e a tua alma fica vinculada. Então, uma das minhas últimas constelações foi a respeito de projetos mesmo, projetos profissionais, onde a cliente, ela estava vinculada com o seu filhinho que não veio, tá? Então, ela estava assim, ó,
exatamente dessa forma, até mais pertinho. Ela mesma colocou os bonequinhos assim. E aí eu coloquei o futuro, né? No presente e o futuro aqui atrás dela. E ela não conseguia nem enxergar esse tamanho de pedra aqui. Pra você ver como o campo é forte. Gente, olha o tamanho dessa pedra. Olha a cor dessa pedra. Ela falou assim, eu não quero nem ver isso daí. Foi o que ela falou pra mim. Bárbara, eu não quero nem ver. Pra mim não faz sentido nenhum essa pedra aí atrás de mim. Eu só quero olhar pra cá. E aí, a partir de então, o que a gente fez? Todo um processo de reconhecimento desse bebê que não pôde vir, né? E para que ela pudesse se liberar dessa dor, dessa situação. E aí sim, com esse bebê incluído no coração, mas respeitando o destino dele, tá? E aí a gente faz um processo muito bonito, que eu envolvo, né, esse bebezinho aqui com as Marias, peço para as Marias cuidar, e peço também para a equipe da Maria ajudar essa mãe a liberar. Peço para a alma desse bebezinho também estar amparado pela espiritualidade. Então é feito todo um processo de cura aqui, para que essa mãe possa exercer a missão dela aqui. Porque cada um de nós, gente, tem uma missão aqui, tem algo a ser cumprido aqui. Se a gente não consegue olhar para cá, para esse futuro, para esse presente, não consegue fazer, tudo aquilo que vem, né, ao nosso encontro, meu Deus, eu sonho em fazer isso, eu sonho em fazer aquilo, não é teu isso, criatura, é a tua alma te dando a oportunidade de você... Vamos cumprir a nossa missão aqui, a gente não mora aqui na Terra, a gente está aqui de passagem, né? Então, quanto mais a gente tem essa percepção de que sim, a gente tem que fazer algo de bom aqui, manifestar aquilo que a gente tem dentro do nosso coração aqui na Terra, mais leve vai ficando, né? E aí, então, essa pessoa, então, ela consegue olhar para o presente com mais facilidade, com mais futuro. Beleza? Tô te descrevendo, Yasmin. Eita, nós! Como pode melhorar isso, menina? Né? Como pode melhorar isso? Vamos que vamos. Então, gente, constelação é assim. Ainda falando sobre pertencimento, tá? Quem pertence? Quando ocorre... Essa é a mais chocante, né? Quando ocorre um assassinato na família, tá? Quando ocorre um assassinato na família, o assassino acaba fazendo parte da família. Bárbara, pelo amor de Deus, que coisa mais horrível de se dizer isso. Pois é, não é a Bárbara que está dizendo, é o campo que diz que aquele ser fica vinculado na família, tá? Porque aquele ser, ele entrou dentro dessa família por algum motivo de compensação. Então, muitas vezes, gente, aqui existem casos, assim, muito tristes de crianças que perderam seus pais assassinados, e até hoje se trabalha na constelação para modificar essa dinâmica, mas cada vez que olha, né, para essa dinâmica do assassinato e inclui isso da maneira que consegue, mais essa pessoa consegue ficar livre para seguir a vida, tá? Essa eu acho que é a parte mais difícil, abuso e violência, assassinato, né? Quando existe ali abuso e violência é a parte mais difícil, mas é a parte que também é mais transformadora. Quando a pessoa consegue sair disso, gente, meu Deus do céu, a vida vai, sabe? A vida anda, a vida flui com mais facilidade. Não tô dizendo aqui que é fácil, gente. Esses dois pontos é um ponto bastante delicado. E tem que estar bem, assim, aberto para poder ressignificar isso, né? Certo. Pertencimento. Uma pessoa que também pertence ao sistema familiar é aquela pessoa que também foi bastante importante na tua família. Então, vamos supor que tenha sido uma pessoa que ajudou a família financeiramente, né? Que promoveu ali a vida, a qualidade de vida. Uma pessoa que deu suporte, de cuidado, né? Não são todas, mas algumas babás, por exemplo, algumas cuidadoras das crianças, né? Ali cada caso é um caso. Mas, por exemplo, tá? Colocando mais uma vez a Bárbara aqui como cobaia, a minha mãe não tinha leite, né? No hospital e já nasci com fome. Já nasci com fome, diz que eu berrava de fome lá e a mãe não tinha leite, também no começo, né, gente, não desce leite assim instantaneamente, né. E aí tinha uma mulher, que ela tinha uma sustância assim, né, e tava lá amamentando o bebezinho dela e ela se prontificou a me dar de mamar. Naquela época não se sabia de AIDS, não tinha ninguém, né, gente, eu tô velha já. Então, diz que fui pateta da mulher lá, e aí eu sinto no meu coração que ela faz parte, sim, né, do meu sistema, porque afinal de contas ela me alimentou enquanto a minha mãe não podia me alimentar. Então é alguém importante, né, que eu tenho que honrar, que eu tenho que agradecer e tudo mais, tá? Então, nesse sentido, então, entra essa lei do pertencimento, tá? E a hierarquia, que é uma das
uma das coisas que vai mexer assim com a nossa humildade, né? Tamo junto, gente, antes de entrar na hierarquia aqui. Tamo junto? Contem aí pra mim. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Me falem. Ai, deixa eu pegar uma água aqui, gente. Que me deu sede. Tamo junto. Quem sim? Maravilha, vi uns coraçõezinhos aí. Fluindo. Aê, maravilha. Gente linda, então vou da hierarquia, tá? A hierarquia, ela é algo bem fácil, tá? A hierarquia é assim. É assim. Recebe aí, ser de luz. Recebe aí, ser de luz, tá? Recebe, recebe. Se abre para receber. Pelo amor de Deus. É assim. Tipo assim. Se é a irmã caçula, você veio por último, meu bem. Se é a irmã do meio, quase por último. Você é filha, tá ali também, quase por último. Então, quem veio por último, vou brincar aqui, tá, gente? Eu vou trazer essa energia de brincadeira aqui. Quem veio por último não tem nada a ver com quem veio antes. Nem com pai, nem com mãe, nem com vó, nem com bisavó. Quanto menos se intrometer na vida dos grandões aqui, ó, quanto menos futricar, furufunfar aqui na vida dos grandões, mais livre você está para a sua vida. Deixa o pai com as tretas do pai, deixa a mãe com as tretas da mãe, deixa os rolé dos grandão aqui, ó, os grandão. E fica você com as tuas coisas. Existe uma menininha que a gente chama de criança interior, que é essa danadinha aqui, ó, ela quer porque quer que o pai seja diferente, que a mãe seja diferente, que a história que ela viveu seja diferente. É uma danadinha. Ela tá dentro de cada uma de nós. Só que ela não entende que as coisas são como são, que as coisas foram como foram e não dá para voltar atrás. Essa bichinha aqui, ó, ela não entende. Então é com ela, sempre com ela, que você vai ter que ter uma conversa muito amorosa e muito firme, dizendo que ela recebeu tudo que ela podia receber, que foi a vida dela. E o que faltou, né? Carinho, amor, abraço, atenção. Isso, quem tem agora a responsabilidade de dar para ela é você. É você que vai encontrar os recursos para que essa menininha aqui fique bem, fique feliz. Porque quando ela tá feliz, essa menininha, ela vai te dar uma alegria no teu coração. Quando ela se sente completa, você vai ser aquela pessoa alegre, vai adorar brincar com criança, vai adorar ser criança também, vai levar a vida de uma forma muito mais leve, muito mais criativa. E aí, gente, você também vai entrar na tua adulta com mais facilidade, vai conseguir cuidar do teu dinheiro, vai conseguir cuidar dos teus relacionamentos. E aqui eu digo amizade, sabe? Você vai olhar e falar assim, de jeito nenhum, eu não concordo em ficar aqui com esse grupo de amizades. Eu vou sair fora daqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou procurar o meu grupo, aquele grupo que eu me identifico. Então, quando você tá na tua adulta, você vai mexer com todas as engrenagens da sua vida para transformar a sua vida naquilo que você quer ser, quer ter. Certo? Só que quando você tá na menininha, a menininha não dá conta de fazer isso, porque a menininha muitas vezes quer ser vozinha, às vezes ela quer ser birrenta, às vezes ela quer ser queridinha por todo mundo, não consegue dizer não, né? E às vezes, e aí pode ser o oposto também. Às vezes essa menininha, ela não consegue se relacionar com as outras pessoas, ela quer ficar quietinha no mundo dela. Só que ela precisa se relacionar também com as pessoas, porque senão ela fica muito isolada. Então vai depender de história para história, vai depender de menininha para menininha. Não sei como que é a tua aí, mas a minha é birrentinha, sabe? Birrentinha, gente, que pelo amor de Deus, tem que dar sempre ali um carinho para ela, falar pra ela que tá tudo bem, que ela pode fazer as coisas dela, que ela não precisa ali ficar fazendo as coisas pelos outros o tempo todo, porque ela já é amada, sabe? Desse jeito assim, desse jeito assim. Senão a gente só se lasca. Então, e outra coisa que essa menininha aqui adora fazer é cuidar das coisas dos mais velhos, né? Então, quando a constelação a gente consegue fazer o quê? Quando a gente consegue ficar no nosso lugar, né? Ó, se posicionar aqui no nosso lugar. Então, aqui é ancestralidade, aqui é você com a tua criança interior. Ancestralidade pra cá, futuro pra cá, tá? E aí, meu povo, aí a vida anda, né?
É lógico, gente, que eu tô falando isso, que às vezes a gente pode começar a mudar uma postura externa, né? Quando a gente começa a se intrometer muito nas coisas dos nossos pais, significa que a gente tá no lugar errado. Aí a gente vem daqui, ó, lugar de filho, a gente vai pra cá pro lugar de vô e de vó. E aqui é pesado pra cacete, gente, é pesado pra caramba, tá? Quando você tenta ser pai dos teus pais aqui. Aqui a vida, pode apostar que é muito difícil, tá? Agora, quando você vem pra cá, com gratidão, curando as tuas questões, aí você consegue ficar mais livre. A minha é isolada. Val, eita nós, né? Tem toda uma dinâmica aí também que às vezes sim é preciso ficar isoladinho um pouco, né? Mas se for muito, tem que curar bastante essa menininha, fazer ela confiar nas pessoas, né? Muitas vezes a criança interior que ela é isolada, a pessoa adulta que ela é isolada, ela acabou deixando de confiar nos adultos. Ela não teve com quem contar lá atrás, né? E aí ela vem para essa vida agora e todas as pessoas que ela encontra, ela fica com aquele pé atrás, meu Deus, mas será que eu falo? Será que eu vou? Às vezes nem gosta muito de se relacionar com as outras pessoas porque tem medo de ser humilhada, de ser rejeitada, né? Então, é algo que só com bastante amor mesmo e bastante vivências aí de curas, essa criança e essa menininha, ela consegue se libertar, né? E ser quem ela é, porque toda criança adora brincar, toda criança adora se relacionar com os outros, né? Então, pensa comigo. Cara, lembra lá na tua infância, na escola, né? Que delícia que é você fazer amizade na praia, nos lugares abertos, nos parquinhos. Cara, a criança ela chega simplesmente e fala: Oi, quer brincar comigo? É simples, é fácil. Quem tem sobrinho, filho aí, irmãozinho pequeno, sabe do que eu tô falando. Ou se lembra lá da tua infância. Então é assim: Oi, quer brincar comigo? E pronto, e vai brincar, e se desentende, daí se entende de novo e tal. Então essa parte, né, da criança interna que a gente precisa resgatar dentro de nós. Quando ela tá em disfunção ali, quando ela não tá funcional dentro de nós, né? A minha é isolada também. Não tenho tanto contato com meus pais nesse sentido, de me meter nas coisas dele. Ah, maravilha, maravilha. É importante isso. Quanto menos se meter nas coisas dos pais, menos emaranhado fica, né? É maravilhoso isso, né? Porque deixa os grandes com as coisas dos grandes e concordando ou não, sabe? É melhor, deixa lá, que eles se viram. Às vezes não vão fazer do jeito que a gente faria, mas tá tudo bem, né? Eles já têm uma vivência aí muito maior e eles têm a mesma capacidade que nós de entender o que dá certo e o que não dá. Então, muitos dos nossos pais, eles fazem certas escolhas, não é verdade? Eles escolhem estar daquele jeito, eles escolhem ser daquele jeito. E os que não escolhem estão emaranhados nas questões deles. Às vezes, eles não conseguem. E aí, cabe a nós, humildemente, respeitar esse destino. Porque senão a gente pega ele pra nós e fica com a vida pesada. É uma escolha que a gente faz também. Né, gente? Verdade, Bárbara falou tudo. Ai, gente do céu, que loucura, né? Tá fazendo sentido? Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos lá, estamos quase acabando a aula de hoje. Alguém quer fazer uma pergunta? Essa aula ficou legal, hein, gente? Eu gostei. Deu para explicar bastante coisa. Eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu ver. Vou fazer uma dinâmica com quem tá aí. Vamos? Topam? Levanta a mão aí. Quem topa uma dinâmica agora? Vamos fazer? Uma super dinâmica? Antes da gente finalizar, tem uma outra lei que eu quero falar também, que é a lei do equilíbrio de troca, mas essa, apesar de ser chatinha, ela é fácil de explicar. Quem topa uma dinâmica? Quem topa? Quem topa? Bora, bora, bora. Beleza. Então, vamos lá. Respira bem fundo agora, fecha os teus olhos. Respira fundo 3 vezes, fecha os teus olhos, tá bem? E agora eu vou pedir para que você olhe para esse bonequinho aqui. Respire fundo. E olhe para esse bonequinho aqui. É uma dinâmica diagnóstica, tá bom? Perceba o que você sente olhando para esse bonequinho aqui.
Alegria, tristeza, raiva, solidão. O que você sente, o que vem nos teus pensamentos, tá? Depois que você sentir esse bonequinho aqui, você vai sentir esse aqui. O que você sente olhando para esse bonequinho aqui? Respira fundo. Ok. E agora, você vai fazer a mesma coisa com esse bonequinho aqui. Respira fundo. Olha e observa o que você sente. Não tenta adivinhar o que é o que, porque não é para adivinhar o que é, apenas o que você sente, tá? Respira fundo. Então, aqui, o que você sente aqui, o que você sente aqui e o que você sente aqui. É uma dinâmica diagnóstica, tá? Respira fundo, vou dar mais um tempinho. Agora eu vou revelar, tá bem? Essa daqui é a sua menininha interior, a tua criança, tá bem? Essa daqui é a sua adolescente, é a adolescente que você foi um dia. Como que você se sentiu aqui, como que você se sentiu aqui. E essa daqui é você agora, adulta. Como que você está se sentindo agora, adulta. Tá bem? Então, a partir disso, não tem certo e errado, gente, tá? Cada uma de vocês vai sentir alguma coisa. Se foi algo de bom, que bom. Se não foi algo muito agradável, significa que tem algo a ser visto nessas 3 etapas aqui, ou em algumas dessas 3 etapas da tua vida, tá? É algo que você ou já sabe, já se deu conta, ou ainda não, tá bem? Mas que ela pode ser vista, né, através de um campo sistêmico, através da terapia, através da constelação familiar, tá? Agora me contem, fez sentido aí essa dinâmica? Como que foi? Me contem aí que eu quero saber. Enquanto isso, eu respondo uma pergunta aqui. Bárbara, como lidar com a situação de a mãe não quer mais falar com o filho? Às vezes, gente, tá? É aquilo que eu falei no começo da live, né? No começo não, mas ali pela metade da live. Às vezes, essa mãe, ela tá indisponível, sempre esteve indisponível, tá? E aí, ela não dá conta das questões ali, das questões que o filho traz para ela, tá? Ela não consegue lidar com isso, tá? Pode ser uma hipótese. A outra pode ser que esse filho tenha rompido a hierarquia, tenha transgredido a lei da hierarquia. E como que ele transgride? Ele julga, ele critica essa mãe, ele quer mandar na mãe, ele fala, ai mãe, mas você não devia ter feito isso, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí essa mãe, ela vai dar o limite. Opa, pera lá, não é assim que funciona aqui, obviamente. É uma pessoa menor, né? Lembra lá da hierarquia? É uma pessoa menor, que é um filho, para uma pessoa maior. Então, independente, vamos supor assim, que seja uma mãe completamente porra louca, sei lá, uma mãe completamente pirada, uma mãe totalmente fora ali da casinha. Mesmo assim, se você for lá, se esse filho for lá e querer, né, mandar e querer falar dentro de uma postura inadequada, vai ferir essa hierarquia e essa mãe, então, ela não vai querer, ela vai realmente dar um basta ali, tá? Isso também pode acontecer. Pode ser uma outra questão? Pode. Daí a gente tem que abrir o campo pra gente poder entender, tá? Não sei se fez sentido aí, mas é o que me veio, essas duas questões, tá? Pode ser as duas juntas também, não sei, que às vezes acontece, né? Ah, essas questões de mãe e de filho, né, não é fácil.
Ai, que bom que fez sentido a dinâmica, meninas. Fez sentido, eu senti uma energia passando pelo rosto, vontade de chorar na primeira. Agora, nas duas últimas, não senti muita coisa, nem boa, nem ruim. Então aqui, ó, curar realmente essa fase, né? Agora que tá latente, é essa fase da tua infância aqui, tá bem, querida? Que vai te ajudar muito a desvencilhar muitas coisas, porque é aqui que gera muito dos nossos traumas. Dos 0 aos 7 anos é o momento da nossa vida onde a gente mais tem traumas mesmo, né? Mas a gente é muito aberto aqui, a nossa energia fica muito aberta dos 0 aos 7 anos. Então, tudo que acontece com a nossa família, a gente sente. E como a criança ela não sabe discernir o que está acontecendo ali com ela, então ela acaba absorvendo muita coisa, né? Então é preciso às vezes voltar lá e conversar com essa criança, né? E curar tudo aquilo que ela passou, tá bem? Fiquei ansiosa na criança. Essa aqui é a nossa menininha, é aquela que a gente tá sempre precisando de um olhar, de um amparo, de um cuidado, tá bem, meninas? Então já fica a dica aí, né? Bora cuidar da menininha, bora cuidar da menininha interior, tá bem? Eu tô querendo fazer um movimento de criança interior mesmo, sabe? Específico para criança interior, um movimento online. Eu vou mantendo vocês avisadas aí, mas provavelmente vai ser um encontro, assim, bem bonito, para que a gente possa curar essas partezinhas aí dessas menininhas lindas que merecem ser felizes, né? Fez sentido. Na primeira senti uma tristeza, medo, e na segunda cortou aqui. E na segunda vamos ver se vem. Tem um delayzinho, né, gente? Bem, então pra gente finalizar, minhas lindas, podem continuar escrevendo aí se tiverem mais alguma pergunta, se quiserem trazer, tá? Eu vou finalizar aqui com uma mensagem dos anjos para todas vocês, tá bem? Deixa eu colocar aqui, tchananã. Uau, ó, manifestação. Na segunda, uma insegurança. Olha só, trabalhar então, né, minha linda, essa insegurança e esses medos, trazer essa coragem novamente ao teu encontro, né? Então ali, ó, por isso que eu gosto da dinâmica sistêmica. Você viu como é fácil, gente? Ela é simples. Aonde que tá a origem do meu medo? Aonde tá a origem da minha insegurança? Ó, já inverte. Ah, eu sou muito medrosa porque não sei o quê. Eu sou muito insegura porque não sei o quê. Aqui, ó, já fez o teste. Já comprovou aonde que tá, né? A origem, por isso que eu gosto das constelações. A origem dessa questão, né? Já tá ali. É aqui o ponto que deve ser trabalhado. E também é rápido por causa disso, né, gente? Quando a gente sabe onde que tá o problema, quando a gente sabe onde que tá a treta, a gente não encontra a solução mais facilmente? Obviamente que sim, né? E olha a carta aqui, então. Quem que manifesta dentro de nós? Aqui é a junção da nossa criança interior curada com a nossa adulta fortalecida, maravilhosa. Ela consegue ter o dom de quê? De manifestar as coisas lindas para esse mundo, né? Os teus sonhos, as tuas realizações. Então vamos ler que essa carta quis trazer aí para vocês. Tchan, 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 tchan. Manifestação. Pense no seu mundo interior como um lindo céu azulado, onde pairam infinitas estrelas de possibilidades. Uma manifestação acontece quando uma dessas possibilidades se concretiza no mundo exterior. Existe um caminho que precisamos percorrer para que uma simples ideia se concretize na nossa vida. Em primeiro lugar, precisamos fazer com que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos concordem entre si e se unam em harmonia. Você precisa ser capaz de visualizar exatamente o que deseja e de sentir como se isso já tivesse acontecido. Essa parte da visualização a gente consegue fazer quando a gente está com a nossa criança interior ativada, porque a criança interior ela tem o dom da imaginação. Quem não consegue imaginar está com a criança interior travada, tá? E tem muita gente assim. Você precisa ser capaz de visualizar exatamente o que deseja e de sentir como se isso já tivesse acontecido. Feito isso, uma ideia semente é plantada. Se você for capaz de acreditar nessa semente e nutri-la com pensamentos positivos, visualizações constantes e um senso de merecimento, um dia ela se manifestará, desabrochando na sua vida com toda a sua beleza. Assim, a manifestação se refere à sua capacidade de conectar os mundos interior e exterior, à sua capacidade de trazer para a realidade concreta o que antes se encontrava constelado apenas nesse espaço silencioso dentro de você.
Quanto maior for o seu nível de consciência, mais força você terá para manifestar os seus sonhos no mundo real. Se a manifestação surgiu hoje, isso significa que uma porta entre esses dois mundos está prestes a se abrir para você. Existem energias angelicais trabalhando nessa abertura, o que lhe disponibilizará em breve uma potente energia criadora, que lhe trará uma força imensa de manifestação. Uhul! Em breve, você será capaz de materializar seus sonhos. Prepare-se para esse momento, purificando a sua mente e escolhendo aquilo que você gostaria que se manifestasse na sua vida nesse momento. Respira fundo agora e se pergunta: o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, o que você quer? Procure ser objetivo. Pode ser que queira constelar um amor, um emprego. Olha, falou em constelar aqui mesmo. Constelar um amor, um emprego, uma casa. Pode ser também que você prefira algo interior, como paz. Seja o que for, peça ajuda do seu eu superior e trabalhem juntos na criação de uma imagem do que você almeja. Feito isso, é só esperar. E aqui eu vou acrescentar um entre parênteses e agir, tá bem? Que a porta da manifestação está prestes a se abrir para você, né? Aqui eu coloquei um entre parênteses porque às vezes não adianta só sonhar, né, gente? A gente tem que fazer as coisas para que isso também aconteça na nossa vida, né? Unindo fé e ação, as coisas dão um pulo lindo. Certo, minhas lindas? Gratidão. E a lei do equilíbrio de troca, que eu esqueci de falar, vou falar rapidinho, é a lei do dar e receber, tá? Então, é assim, um dá, o outro recebe, tá? Então, é uma lei de equilíbrio. Relacionamentos, quando um dá de mais e o outro dá de menos, esse relacionamento tende a fracassar, tá bem? Quando a pessoa, muitas vezes, faz de tudo pela relação, é ela que tá ali na frente dessa relação, e o outro não acompanha, o outro não é parceiro, o outro não tá ali também contribuindo da mesma forma, da mesma maneira, não está somando, né, nessa relação, essa relação tende a fracassar através de separação ou traição, para compensar essa falta, tá? Isso também gera amizades, né? Essa lei do equilíbrio, ela também é equilibrada através das amizades, então às vezes tem aquela amiga, aquele amigo que ele também dá demais, dá mais do que o outro consegue retribuir, e essa amizade, então, ela tende a fracassar, tá? Um vai embora e o outro acaba ficando, às vezes, até, meu Deus, mas eu fazia de tudo por aquela pessoa, e como assim? Essa pessoa me sacaneou, sumiu, sei lá, sabe? Nesse sentido. Por quê? Porque quando um começa a dar demais, fazer muito pelo outro, o outro inconscientemente vai ficando indignado, vai ficando brabo, vai ficando se sentindo indigno dessa relação, menor, e aí ele tende a sair. A única relação que ela não tem como equilibrar é a relação de pai e de mãe, onde a gente, filho, sempre vai ser menor que os pais, tá bem? Então aqui, como que a gente equilibra essa relação? Agradecendo. Obrigada, pai, obrigada, mãe. Eu vou fazer algo de bom com essa vida que eu recebi, porque afinal de contas não tem como equilibrar uma vida, né, gente? Se eu tentar ficar suprindo aqui o que meu pai e minha mãe me deu, eu vou ficar o tempo todo aqui e nunca vai ser suficiente, né? Então eu vou pegar essa vida que eu recebi e vou olhar para o meu presente, para o meu futuro e fazer algo de bom com esse presente, com esse futuro. Fazendo o quê, Bárbara? Cuidando da minha saúde, do meu trabalho, dos meus relacionamentos, tendo sucesso na minha vida. É assim que eu consigo retribuir essa lei do equilíbrio para o meu pai e para minha mãe. E se for alguma coisa ruim, Bárbara, dá para equilibrar? Dá. Quando o Bert, ele sempre fala para nós assim, né? Dentro dos livros dele. Se você recebe algo bom, você retribui um pouquinho mais. Porém, se você recebe algo ruim, você retribui, mas retribui um pouquinho menos, né? Então, por exemplo, uma pessoa foi agressiva com você. Se você for mais agressiva com ela, não vai ficar em equilíbrio, porque vai virar uma bola de neve e vai dar confusão. Porém, você precisa sim impor um limite e falar que você não gostou da atitude daquela pessoa, para que essa relação, então, fique ali em equilíbrio, tá bem? Então, era isso, lindezas! Era isso, lindezas! Por hoje, a gente finaliza. Eu agradeço bastante. E se vocês sentirem que fez sentido para você, tem alguém que precisa assistir essa live, compartilha, tá bem? Eu vou deixar ela salva aqui e vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp também. Beijo no coração, boa noite e quase chegando aí o finalzinho da semana, hein? Que coisa boa! Tchau, tchau!